Olá, meu povo, sejam bem-vindos! Hoje, domingo, dia 26 de janeiro. Esse é o canal Cido Assis, eu sou o professor Cido. Quero dar as boas-vindas a todos vocês aqui nesse canal. Desejar um ótimo domingo, um domingo maravilhoso para todo mundo. Um momento, assim, muito bom, né, no domingo. A oportunidade que se tem para acontecer, assim, encontros familiares, encontros entre amigos. Isso é, assim, um motivo de muita alegria. E o domingo aqui na minha região amanheceu assim, maravilhoso, um dia assim de sol, né? O sol, é claro que o calorzinho acaba pegando bastante devido aqui aonde a gente mora, que é bastante quente, mas o dia promete, né, ser um dia maravilhoso. Muito bem, já vou direto então ao assunto. O que pegou aí, está pegando até agora enquanto notícia? Enquanto notícia, diz respeito aos deportados, né, dos brasileiros deportados lá dos Estados Unidos. E a gente sabe que o governo que está lá agora, o presidente que foi eleito, que tomou posse lá dos Estados Unidos, é o Donald Trump. E o Donald Trump é um político da extrema direita. E ideologicamente as suas ações vai por esse caminho da extrema direita. Aí às vezes quando a gente fala de extrema direita, muita gente às vezes não consegue entender do que a gente está falando, né? Quando a gente situa Donald Trump, você situa o Bolsonaro, o Javier Milei aqui na Argentina. Se você prestar atenção, eles comungam assim basicamente dos mesmos princípios, tá certo? Dos mesmos princípios, das mesmas ideologias e assim por diante. Então não é por menos, né? Um tratamento igual esse que a gente está vendo, que está acontecendo ali, a deportação dos imigrantes, a forma como a coisa está acontecendo, que é sobre isso que a gente vai comentar um pouco aqui, a forma degradante, desumana que está acontecendo, mas não é por menos, né? O quanto que vocês acham que essas pessoas elas são humanas? Elas são humanas. Você já viu algum gesto de humanidade, por exemplo, do Bolsonaro? Só para citar como exemplo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Trump também é do mesmo jeito. Milley também. Com certeza teria a mesma atitude. Você não tem um gesto de humanidade. Aqui no Brasil, quando estava tendo aí a Covid, quantidade de pessoas que estavam morrendo, famílias sofrendo, quando é que você viu algum gesto de humanidade provindo do Bolsonaro? Se alguém tiver, pode até postar aqui no comentário. Pode postar aqui. Quero ver que de repente foi coisa que eu não enxerguei, eu não vi, né? Mas olha, você não tem nada, você não tem notícia sobre isso, nada. O que você tem é aquele trato assim desumano, né, contra as famílias, a ponto de ficar fazendo, sabe, chacota, sabe, minimizando. Então, é a mesma coisa. O que brasileiros iriam esperar de um Trump da vida? Com a deportação, que ia ser uma coisa amistosa, que o Trump ia, né, ter um trato assim, sabe, pegar um avião de primeira classe, dar alimento para todo mundo, sabe, dar aquele tratamento VIP para, ó, vocês estão sendo deportados, mas vocês vão ser deportados dessa maneira aqui dos Estados Unidos. Então, como a notícia aqui tem um pouco a ver, tá, sobre isso, sobre a deportação ali dos imigrantes lá, né, dos brasileiros, eu vou então passar aqui uma reportagem, que é uma reportagem da Band, tá? Vou passar aqui para vocês, que é uma reportagem muito boa, resumida, sobre toda essa situação, para vocês verem como que esses imigrantes, como que os brasileiros, tá, chegaram aqui no avião que foi mandado lá dos Estados Unidos. Então vejam só, vou passar agora aqui para vocês. 158 deportados dos Estados Unidos chegaram hoje ao Brasil e desembarcaram algemados. O avião teve problemas e pousou em Manaus. A FAB foi acionada para levar o grupo até Belo Horizonte, o destino final. O Alex Guzmão, de Brasília, tem mais informações ao vivo. Boa noite, Alex.
A aeronave foi enviada ao Amazonas por determinação do presidente Lula em razão do incidente ocorrido Agora sim. na chegada de 158 deportados, sendo 88 brasileiros. O repórter Depois que corrigiu. o avião pousou no aeroporto de Manaus na noite passada, foi detectado um problema técnico na aeronave. Para levar esse grupo até o destino final em Minas Gerais, seria necessário aguardar por outra aeronave norte-americana. Todos os passageiros desceram algemados e acorrentados, e assim seriam mantidos até o novo embarque. Esse procedimento, no entanto, não foi autorizado pela Polícia Federal. Por ordem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi informado pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, todos os passageiros foram libertados. Segundo Lewandowski, houve flagrante caso de desrespeito aos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. O governo considerou esse fato como uma questão de soberania nacional, por se tratar de cidadãos brasileiros livres em território nacional. O grupo passou a noite no aeroporto em Manaus, onde recebeu apoio como alimentação, bebida, colchões e também chuveiros, banheiros equipados com chuveiros. Uma equipe médica da FAB também foi enviada para verificar o quadro de saúde dessas pessoas. Esse é o primeiro voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos depois da posse de Donald Trump. O republicano elegeu uma política anti-imigração como prioridade nesse início de mandato. Voltamos a São Paulo. Então tá aí, viram só, né, nessa reportagem muito boa, né, da Band. Gente, que humilhação, né? Que situação. Você já se imaginou você passando por uma situação como essa? Eu vi uma entrevista de uma brasileira que, né, tava nesse avião, nesse voo, ela contando assim, ela relatando a situação. Diz que o voo fez, eu não sei se foi em torno de 2 pousos antes de chegar em Manaus, por causa de problemas na aeronave. A aeronave, além de tudo, essa aeronave que foi, né, colocada para que os brasileiros viessem, né, para cá, foi assim, uma aeronave com problema. Ela dizendo assim que estava morrendo de medo, de repente, desse avião cair. O avião, então, corria risco, inclusive, de ter um acidente sério nessa aeronave. Por isso que, inclusive, a aeronave pousou em Manaus, tá? Já tinha, segundo ela, já acontecido outros pousos devido a problemas técnicos na aeronave, sabe aquela coisa que você para e de repente vai consertando uma coisa, igual quando o carro, né, que não sei se vocês já viram, né, carro que tem que pegar no tranco, que tem que tá com problema de, aí você tá na estrada, tem não sei quantas paradas, aquela coisa toda. É uma situação, o pior é que nós estamos falando de carro, né? O pior de tudo é quando se trata de uma aeronave, que de repente ela pode cair e matar todo mundo, né? Então vocês veem que situação. Para piorar ainda, né, os brasileiros, vocês viram aí, que desceram da aeronave acorrentados e algemados. Olha que coisa, que situação, sabe? Complicada, né? Que demonstração horrível uma situação como essa. Que situações como essas se via lá na Idade Média, você via esse tipo de situação, de prisioneiros que eram presos, às vezes prisioneiros de guerra ou qualquer coisa assim. Aí você via eles amarrados com correntes, aquela coisa toda. Mas que coisa, que cena mais absurda, mais terrível. Que tratamento absurdo é esse? Né? Para encerrar sobre a questão da viagem dos brasileiros, do relato também que eu também ouvi, diz também que o ar-condicionado lá da aeronave não funcionou durante todo o voo. Não funcionou a aeronave. Diz que eles estavam morrendo de calor, asfixiados lá, sabe, dentro da aeronave. Então passaram por situações assim, humilhantes, terríveis, sofridas, até chegar ali no aeroporto de Manaus, com a recepção que teve aqui do Brasil. E então a gente vê assim a generosidade, sabe, a receptividade do governo Lula diante dessa situação toda, das instituições brasileiras, ali do trabalho da Polícia Federal e do atendimento que esses brasileiros tiveram quando chegaram ali naquele aeroporto. Que já foi determinado, uma determinação que já veio inclusive até do próprio Lewandowski, também do presidente Lula, de que esses brasileiros fossem soltos, fossem desalgemados e também soltados das correntes.
Porque não é dessa maneira, que não é esse tipo de tratamento. Ninguém está querendo dar esse tipo de tratamento para ninguém. Isso é muito desumano, um tratamento como esse. Então vocês estão vendo que situação degradante, terrível como essa. E eu até penso assim que esse povo que passou por tudo isso, eu acho que nunca vão esquecer. Acho que vai ficar na memória deles isso daí pro resto da vida, né? Passar por uma situação humilhante, tão terrível como essa, né? Mas isso aqui, como eu disse, é uma demonstração, a gente está cansado de falar sobre isso, do que é a extrema-direita. Isso é uma pequena demonstração do que é a extrema-direita. Coisas piores ainda virão, né? Coisas piores ainda virão. Por isso que você vai vendo coisas assim como essas que vão acontecendo, não vão apenas jogando, dizendo que é apenas um Trump, é o Trump, uma questão particularizada do Trump, que o Trump que é dessa maneira. A extrema-direita é dessa maneira, age dessa maneira. Se o Bolsonaro voltar ao poder aqui no Brasil, vocês podem ter certeza que questões piores, coisas piores irão acontecer. Irão acontecer. Isso eu posso dar certeza para vocês. Tá? Essa coisa dos maus tratos, né, ao ser humano é uma coisa assim que é uma prática muito complicada dessa gente. É uma coisa incrível quanto que esse tipo de tratamento desumano acontece com essa gente, que provém dessa gente. Eu vou só citar um exemplo para vocês. O prefeito aqui de Cuiabá, né, o Brunini, que é o prefeito aqui de Cuiabá, que também é um político da extrema-direita, bolsonarista de carteirinha. Então, ele tomou aqui uma medida, assim, absurda com relação aos moradores de rua, proibindo que o pessoal que fazem trabalhos de caridade, aquela coisa toda, que alimentam esses moradores de rua, ele proibiu que isso não pode mais acontecer. Vai ter que acabar com isso, vai ter que deixar de existir. Então, a mesma coisa, né, como eu estou dizendo aqui, essa forma de tratamento desumano com as pessoas é uma coisa que faz parte de uma prática, isso é uma prática, isso é uma política. E ela está aí muito presente. Com Trump vai ser algo de diferente com Trump? De maneira nenhuma. Então não tem preocupações com o outro, não tem preocupações com as pessoas. São pessoas assim que se preocupam consigo mesmas. Quando a corda aperta para o lado delas, aí elas acordam, né? Elas ficam chorando pelos cantos, como está acontecendo com o Bolsonaro agora. O Bolsonaro, nunca vi o Bolsonaro triste, choramingando, durante a pandemia. Eu nunca vi, por ninguém. E você sabe também que tem um dado interessante, eu nunca vi o Bolsonaro choramingando até pelos seus companheiros, né, que foram presos. Eu estou falando de políticos mesmo. Eu nunca vi ele choramingando, sabe, pedindo por eles, desde quando ele era presidente da República. Eu nunca vi o Bolsonaro ter esse tipo de atitude, né? E agora, o que você está vendo? Quando a corda está apertando o seu pescoço, correndo risco de ser preso, essa coisa toda, ele fica então pelos cantos choramingando, sabe? Você olha assim, o cara está quase chorando na hora que está falando. Falando com relação ao STF, esses dias andou mencionando até os petistas, quase que meio que pedindo assim, pelo amor de Deus, aos petistas. Quase não, foi dessa maneira mesmo que ele pediu, pelo amor de Deus, aos petistas, como se os petistas pudessem ter assim uma consciência de humanidade, tá? E aí nesse momento então, para ele poder mostrar que ele tem um gesto de humanidade que ele nunca teve, ele fica agora falando dos que estão presos, o pessoal que, né, que estão presos, que os que participaram da invasão né, lá de Brasília, os golpistas. Então ele está lá falando de família, situando não sei quem, aquela coisa toda. Mas ele vem com esse gesto de humanidade exatamente porque a corda está apertando para o seu lado. Porque ele vem aí com os dias contados, de repente, que ele corre risco de ser preso. Então ele começa, né, começa a fazer lives, começa junto com o seu filho, né, o Eduardo Bolsonaro. Hoje mesmo parece que teve uma live dele aí. E a choramigueira, então, chora neném, o chora neném,
tá pegando muito, e vai pegar por esses dias, até chegar o momento, de repente, de ser preso, né? E ele ainda fica aí ainda, sabe, pedindo aí, se lamentando, pelo amor de Deus, para que ele inclusive se candidate, que ele deixe de ser inelegível e possa se candidatar para poder concorrer em 2026. É dessa maneira, tá, que a gente vê aí todas essas ações absurdas, desumanas, que faz parte dessa gente da extrema-direita. Enquanto a população não enxergar essa realidade, a coisa vai estar difícil, tá? E não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que vai passar uma situação bem difícil, na Europa, no mundo e assim por diante. Enquanto for eleito pessoas com essas cabeças, tá? Esses extremistas. Um abraço e um excelente domingo.